doutora, entrei nesses grupos que tem de Facebook, de WhatsApp, de cirurgia ortognática, onde tem vários pacientes, pessoas que vão operar, pessoas que já operaram, e fiquei sabendo de várias pessoas que precisaram refazer a cirurgia ortognática. Que história é essa? Mal tomei coragem para fazer a primeira vez, como assim eu posso ter que fazer novamente? Não sai daí que já vou te dar 5 motivos pelos quais pode ser necessário refazer a sua cirurgia. Olá pessoal, sou Juliana Medeiros, sou cirurgiã bucomaxilo e implantodontista do Grupo Perfil e vim aqui hoje falar sobre a famosa REOP. É o apelido que a gente dá para quando o paciente precisa refazer a cirurgia, né, ortognática. E vamos lá, por que será que a gente precisa? Quais são os motivos que podem levar à necessidade de refazer a cirurgia ortognática? Vou te dar 5. Primeiro deles, posicionamento errado do côndilo durante a cirurgia. Isso é um problema que acontece no transcirúrgico. Quando a gente vai fazer essa cirurgia, a gente faz certos cortes em osso, que é o que a gente chama de osteotomia, separa e depois precisa fixar com placa e parafuso. Um dos segmentos que a gente só consegue reposicionar de uma forma indireta é o segmento que tem o ramo e o côndilo articular, que fica lá dentro, né? Hoje a gente chama de cabeça da mandíbula. Fica lá dentro da sua articulação. A gente posiciona ele de uma forma indireta, a gente não visualiza dentro da sua articulação. Se esse posicionamento não for o mais adequado ou se tiver alterações ali naquela região, pode ser que ele não fique numa posição tão estável e que depois, no pós-operatório, comece a puxar a sua mandíbula para trás. Não é o único motivo que faz puxar a sua mandíbula para trás, mas pode ser um deles, tá? Outro motivo é a musculatura e por isso a gente não precisa reoperar só por conta da musculatura. Mas se o côndilo não estiver numa posição ideal, pode ser que precise. E como a gente faz para evitar isso? Técnica cirúrgica, posicionamento adequado. Existem técnicas cirúrgicas para a gente garantir que a cabeça da mandíbula está na posição correta, ok? Segundo motivo que pode levar à REOP, reabsorção condilar. O que é isso? Ainda estamos falando do côndilo articular, aqui dentro da articulação temporomandibular. Alguns pacientes têm uma predisposição para reabsorver a articulação. Quando é que acontece essa reabsorção? Nossa articulação, geralmente, ela é capaz de suportar cargas, né? Ela se adapta às demandas. Só que, eventualmente, essa balança do tanto que ela consegue suportar pode pesar para o negativo. E aí ela começa a reabsorver e não formar. E aí leva à reabsorção condilar. E existem vários motivos para isso. Como é que a gente consegue evitar? Um dos motivos para isso são pacientes que já têm um histórico de DTM antes da cirurgia, às vezes ele nem sabe, mas já tem alguma alteração acontecendo na surdina. E aí se o cirurgião não estiver atento para isso, né? Ou se mesmo que ele esteja atento, existem fatores que a gente não consegue mensurar tanto assim, pode, depois da cirurgia ortognática, que é uma alta demanda de carga na articulação, essa articulação não conseguir se adaptar. Tá certo? Então, pacientes que já têm um histórico de DTM, pacientes que têm já alterações anatômicas na articulação que não são tão fisiológicas, né? Ou aqueles pacientes que têm alterações sistêmicas, hormonais, reumatológicas, que diminuem a resposta do tecido ósseo de uma forma geral às demandas. Tem uma diminuição nessa densidade óssea, tem uma diminuição nesse metabolismo ósseo, no osteometabolismo, como a gente chama. Esses pacientes são pacientes que deixam um alerta vermelho para uma atenção mais detalhada no pré-operatório para tentar equilibrar essas condições e no pós-operatório da cirurgia ortognática. Terceiro motivo para a necessidade de REOP, falha da fixação. O que é isso? Quando a gente faz aquelas osteotomias que eu falei lá no primeiro motivo, a gente precisa depois fixar com placa e parafuso. E ao fixar com placa e parafuso, a gente precisa que fique bonitinho lá esse sistema de fixação.
Eventualmente, isso não é comum de acontecer, pode ocorrer falha, fratura, solta parafuso ou qualquer coisa assim. Por isso é muito importante, além de ser um material de qualidade para fazer a sua cirurgia, é muito importante que você siga as orientações pós-operatórias adequadas, tá bom? Quarto motivo, pseudoartrose. Mas que diabo é isso? A pseudoartrose, quando a gente faz a osteotomia no osso, a gente deixa ele em posições para que ele cole depois. Vai formar osso entre os fragmentos e ele vai ficar colado numa posição nova. Mas se por qualquer motivo não forma osso entre os fragmentos, forma tecido fibroso, não cola e acontece a pseudoartrose. Quais são os motivos, às vezes, para acontecer a pseudoartrose? Pode ser por falha do paciente a seguir as orientações. Lembra quando fala ali? Não pode mastigar coisa dura, tem que seguir a dieta líquida e pastosa por tanto tempo e depois vai voltando lá. Não é balela, gente. É necessário. Se o cirurgião recomendou, você siga direitinho do jeito que ele recomendou, tá? Mas também pode ser por conta do osteometabolismo do paciente. Alguma coisa fugiu ali além do que a gente poderia controlar. Como é que a gente na Perfil tenta contornar isso para poder otimizar o metabolismo ósseo no local? A gente utiliza as membranas leucoplaquetárias. Quem aí não viu o vídeo da fibrina, procura aqui nos nossos vídeos que você vai saber tudo sobre essa maravilha, o que não é a evolução da tecnologia trabalhando a favor da nossa biologia. Quinto motivo. E esse quinto motivo é muito polêmico. O que, inclusive, é o mais comum hoje em dia, é a insatisfação do paciente com o resultado estético. Gente, hoje, o paciente não vai mais para cirurgia às cegas. Antigamente, quando eu aprendi a fazer cirurgia ortognática, lá quanto tempo, amor? Uns 10 anos atrás, né? A gente fazia tudo no analógico, era no papel, desenhava na radiografia, fazia cirurgia de modelo. Se a gente já era muito abstrato até a gente conseguir aprender isso, quem dirá o paciente enxergar isso nele? Não tinha como, ele tinha que confiar cegamente na gente. Hoje, não precisa, tá? Então, o primeiro passo para isso não acontecer é confiar no seu cirurgião de acordo com na parte de planejamento cirúrgico. O cirurgião tem que conseguir conciliar o melhor do que você precisa ali na questão da função, que a função sempre é a primeira prioridade, mas contrabalancear com as questões estéticas. E depois ele pode apresentar sim isso para você, tá bom? E vocês, claro, a previsibilidade ali do planejamento virtual não é 100%, mas dá para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Vocês podem conversar, você pode falar para o cirurgião, não, eu queria um pouquinho mais de queixo, eu queria um pouquinho menos e tudo mais, e assim vocês entrarem num acordo, diminui. Pode acontecer ainda de você ficar insatisfeito? Pode, gente, a gente tá mexendo com biologia, a gente suspeita como é que vai reagir o seu organismo, né? O tanto que o seu tecido mole vai absorver de movimento, mas a gente não consegue sempre ter 100% de exatidão. Então pode sim acontecer, mas minimiza as chances disso acontecer, tá certo? E outra coisa, paciente de cirurgia ortognática hoje acha que vai ter resultado de harmonização facial. Não é bem assim. E a gente vai falar melhor sobre isso em outro vídeo. E é isso, pessoal. Se você gostou, não deixa de dar seu like, de compartilhar. Deixa aqui nos comentários o que foi que você achou. E vamos falar mais sobre esses assuntos em outros vídeos de forma mais aprofundada. Não esqueça de ativar o sininho para poder receber essa notificação e não perder nossos vídeos, tá? Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente vai deixar todas linkadas aqui. Nossa rede social da Perfil é @perfilcirurgia no Instagram. E no YouTube é o youtube.com/perfilcirurgia. Até mais, até a próxima.